Bom, pessoal, então eu já iniciei a gravação. Bora lá, então. Gente, agradeço muito vocês aí pela presença, né, no dia de hoje. É o nosso último encontro antes do evento, né, da mostra. Então, hoje vai ser um dia, assim, de definições, um dia de organizações finais, um dia de algumas novidades que eu vou passar para vocês. E no próximo mês aí, agosto, a gente vai ficar bem pertinho aí que vão ter outras demandas, né? Para acompanhar mais de perto os trabalhos dos alunos, mas eu vou passar tudo para vocês direitinho, como que a gente pensou em organizar essa movimentação, tá bom? Mas eu agradeço muito, muito a presença de todos vocês, a Rebeca está por aí, né? Obrigado também, Rebeca, o pessoal, né, do CPS também, do Centro Paula Souza, da ETEC. Então, eu agradeço muito aí a presença de vocês, porque vocês nos auxiliam muito aí com bastante movimento, né, com bastante ideia, e com bastante energia também. Então, pessoal, só retomando um pouquinho do que a gente já tratou, né, no encontro anterior, os responsáveis aí pelo programa, né, os objetivos da mostra, que eu gosto sempre de frisar, para a gente ter claro na mente aquilo que a gente vai desenvolver com os nossos alunos, né, porque o objetivo dele é chegar nessas movimentações aqui. Então, a produção e realização de projetos científicos, né, a gente favorecer esse espaço de troca, contribuir na criação de conhecimento desses alunos, no objetivo de transformar a vida deles, né. Deixa eu só abrir alguém aqui, que tem alguém no lobby aqui, gente, deixa eu ver. Aí, beleza. Bom dia, Priscila. Estabelecer aí as interações. Opa, peraí, deixa eu voltar lá. Acho que o pessoal já está sendo admitido automaticamente. Beleza, gente. Voltando aí nos objetivos, então, estabelecer as interações, troca de experiência entre estudantes, e desses com a comunidade a partir da exposição e publicação de produções realizadas aí no contexto educativo. Essa questão de produção, gente, é muito importante. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, né, sobre essa questão da importância da construção textual, né, e os alunos, eles têm muita dificuldade hoje para poder estruturar um texto. E pasme, né, mas uma das nossas sobrinhas, né, que já vai aí fazer já Enem e tal, ela estava conversando com a minha esposa e relatou, assim, dificuldade de escrever um texto, né, sobre herança africana. Daí ela falou assim, mas que negócio de herança é essa? Sei lá o que que é isso. E, gente, é uma aluna de terceira série, né? E a gente tem outros problemas assim também, né? E ele está perto da gente, a gente sempre está conversando e nunca a gente percebeu essa fragilidade, né? E assim, estuda em escola PEI, né? Tá aqui sempre atenta a esse tipo de discurso, mas ainda assim tem essa fragilidade na formação. Então, a escrita, ele é um momento muito importante para o aluno, para que ele consiga entender a funcionalidade, né, de transmitir uma informação, né, ou uma ideia, uma argumentação através da escrita. Então, estabelecer essa interação, essas trocas, essas produções, publicações, é algo que a gente vai oferecer para eles, que é um diferencial que vai guardar, que eles vão levar para o resto da vida deles. Então, é muito importante que a gente ofereça essa oportunidade para esses alunos, né? Então, construir também, juntamente com a comunidade, uma oportunidade de apreciação desses trabalhos, né? A gente vai trocar um pouquinho disso, vou verificar com vocês como é que vocês estão pensando em fazer esse mês. Oferecer aos estudantes uma oportunidade de socialização, de troca, de boas práticas. Eu acho que esses 3 encontros, né, esse é o terceiro, contando os outros encontros que a gente teve, sempre é muito produtivo ter vocês trocando as experiências, falando sobre o que vocês fazem. Isso abre o leque, né, e o horizonte de possibilidades de práticas. Então, é muito bom sempre ouvir vocês, né, nessa troca de experiências, e é oferecer realmente essa oportunidade, né, de socialização, e contribuir para o fortalecimento da criatividade, do raciocínio lógico, capacidade de pesquisa, a autonomia desses alunos, proporcionando aí o desenvolvimento de capacidades para ampliar, né, o conhecimento em seu cotidiano, trazendo soluções
para problemáticas de sua realidade. Então, esses são os objetivos, né, da mostra, de toda essa movimentação que a gente está desenvolvendo aí. Aí um pouquinho do que foi, e já trazendo um pouco dessa discussão, nós iríamos fazer inicialmente a movimentação lá no Fama, mas apareceu uma empresa que comprou, né, alugou o local para o desenvolvimento de algumas ações na semana que a gente vai estar lá. Então, né, eles ficarem com a nossa feira, que era algo de iniciativa mais assistencialista, né, e tendo dinheiro ali em mãos, né, eles optaram pelo dinheiro. E tá certo, né, porque ali também precisa gerar renda. E aí precisaram cancelar com a gente essa movimentação. E aí, prontamente, nas férias mesmo, a gente já entrou em contato com o pessoal do CEUNSP, eles já nos acolheram lá. Não é nesse espaço, né, que está aí nas fotos, mas vai ser lá no CEUNSP de Salto que a gente vai desenvolver a ação, e vai ser no Salão Vermelho, que é um salão que fica num bloco anexo ali do Brasital. Mas eu acho que vai ser até mais interessante, porque a gente vai ter as salas, né, para a gente desenvolver com mais calma os minicursos. Acho que vai dar para acomodar muito melhor todos vocês, né, até pela demanda que a gente tem visto, e eu acho que vai ficar mais tranquilo o evento, vai ficar mais confortável. Então a gente ficou contente, né, triste por um lado, né, por perder uma oportunidade de conhecer um espaço que ele inspira empreendedorismo, mas por outro a gente vai ter aí a oportunidade de acolhimento também. Mas não faltarão oportunidades, pessoal, para a gente desenvolver alguma coisa com eles lá no Fama, tá? Então, aqui, né, eu ia deixar isso para o final, mas para aquecer a nossa conversa, para ficar dinâmico, eu resolvi colocar aqui, tá, gente? Então, eu vou tirar algumas dúvidas com vocês, antes de a gente entrar para a pauta propriamente dita, né? E aí o Luciano está aí também, se o Luciano quiser pontuar, fica à vontade também. Deixa eu pôr aqui o Ian, acho que está todo mundo admitido aí. Beleza, gente. Bom dia para quem está chegando, gente. Primeira dúvida aí, então, gente, que eu selecionei das conversas que eu vou tendo com vocês. Vocês vão me perguntando, eu fui criando aqui um banco de dúvidas e aí a gente vai abrindo para discussão. Primeira dúvida, né? Posso levar mais alunos? Gente, nós já estávamos mais ou menos chegando a 210, mais ou menos. Depois eu vou mostrar para vocês essa tabela, né? De quantos alunos a gente tem estimativa, que vocês mesmos desenharam aí, né? E a gente só vai confirmar um pouco dessa demanda hoje, para ver como que a gente pode se reajustar a essa necessidade, mas a gente tem um espaço máximo no auditório lá, a gente saiu de 120 para 240. Então, é muito mais estrutura para a gente receber e acolher vocês. Mas a gente já está no limite ali, né, de público. E aí eu vou conversar com vocês, hoje já abri a inscrição para vocês, eu vou apresentar para vocês como é que ficou a estrutura do Forms, que vocês vão me responder, o que vocês vão ter que inserir lá. E quando vocês realizarem a inscrição definitivamente, aí eu vou ter uma ideia melhor de público, mas sempre tentando manter mais ou menos aquela estrutura inicial que a gente desenhou, e vocês já vão entender por quê, tá? Mas se a gente conseguir remanejar essas necessidades, vocês vão apontando que a gente vai tentando ajustar na ausência, né, de um ou de outro ali para a gente ir liberando vagas, né? Mas é tudo coisa que a gente precisa estruturar muito bem para não faltar lugar lá e para a gente não ter excesso de público lá também, né? Senão aí fica desconfortável. Mas a gente vai tratar sobre isso. Os alunos terão a oportunidade de apresentar os projetos antes do evento? Terão, pessoal. Então, a gente vai encerrar esse momento no dia 15 de inscrição, então vai ficar super apertada essa semana que vem, estourando sexta-feira, já deu dia 15, a gente já fecha a inscrição e eu já vou começar a organizar com vocês. Assim que eu tiver a inscrição em mãos, eu já vou organizando com vocês. Vai ser em formato online. Eu também perguntei lá qual que é o período que vocês estarão
na escola, né, até para que eu possa abrir esse chamado e ouvir os alunos. Então, vai estar lá na apresentação o orientador e os alunos que vão apresentar o projeto, né? Como que vocês vão organizar essa apresentação? Então, isso a gente vai fazer numa agenda do dia 18 até dia 29, se não me falha a memória, mas depois eu vou retomar um pouco sobre isso. Então, a gente vai ter, sim, essa oportunidade de apresentação antes. Terá um documento para confirmação de presença desses alunos lá no evento? Terá. A gente também vai fazer como se fosse um certificado também, né? Por exemplo, o Sebrae já vai emitir essa certificação, né? Que a gente já combinou lá com a Janaína, para quem participar da palestra que ela vai fazer. Então, praticamente todos que se inscreverem vão estar inscritos na palestra, porque a palestra vai ser direcionada para todos. Então, vai ter esse certificado deles e mais o nosso certificado também, né, de participação e exposição no evento. Então, tudo isso já pode entrar no currículo desses alunos já, e eu acho que é super válido, né, para eles a experiência também de defesa, né, de uma argumentação, vai ser muito legal eles terem, né, esse material para confirmação da ação que eles desenvolveram lá. A certificação a gente vai fazer digital. Aí a escola a gente pede para que imprima, né, para cada um. Eu não sei se a gente vai conseguir ter esse movimento aqui, né? Provavelmente no ano que vem, quando o evento ele tiver mais estruturado, for criando mais robustez, aí a gente imprime, entrega para o aluno um kit. Mas esse ano, por conta da nossa demanda, né, a gente vai testar essa movimentação digital, né? E aí o aluno ele imprime esse certificado digital, né, no papel que ele quiser, na impressora que ele tiver lá, né, e coloca no prontuário dele para comprovar, né, a experiência. Compra de equipamentos, isso surgiu, e aí, né, se o Luciano tiver aí para dar um auxílio, compra de equipamentos para uso de PDDE. Eu não sei se esse é o momento de compra para todas as escolas, se já tiveram escolas que anteciparam a compra de materiais, mas é o momento de vocês inserirem agora nessa demanda do PDDE essas movimentações referentes à amostra, tá, gente? Então, aí entra a questão de impressão, banner, a estrutura, como que vocês vão pensar, o que vocês vão precisar aí na escola de material para poder organizar a ação desses alunos. Esse é o momento. Também cabe aqui, né, como acho que o Camilo me perguntou, se tem alguma ideia, né, de escolas que já compraram algum equipamento, ele até pontuou, né, maquete, no caso lá, o curso de logística. Então, eles compraram, estão pensando em comprar miniaturas, né, de empresas, como que funciona lá um aeroporto, em maquete, toda essa estrutura, ela pode ser adquirida pela compra de equipamentos. E aí, eu conversando com o Márcio, lá do Pedro Fernandes, ele pontuou que compraram, por exemplo, equipamentos de EPI para mostrar para os alunos, né, no caso de segurança. Então, vocês podem usar esse momento agora para compras. Pensem na demanda dos componentes, o que vocês precisam, conversem com o pessoal, e se esse momento estiver aberto, aproveita para poder comprar esses equipamentos aí, tá, gente? Como realizar o Brasileirão do Saeb? Aí já saindo um pouquinho dessa nossa discussão, o técnico irá concorrer? Eu inseri essa discussão aqui, vieram algumas perguntas relacionadas a isso, e entrou agora, né? Ontem a gente teve uma reunião com a PEC Focal, que é a Leila, que vai trabalhar diretamente com o Brasileirão Saeb, e ela já pontuou que o técnico já tem, dentro dos componentes, a classificação de nível de proficiência para desenvolver a avaliação do SAEB. Então, isso já está disponível para os alunos, né? Eu peço que vocês tenham essa atenção e diálogo junto com o coordenador. Alguns de vocês já começaram a me encaminhar o plano de recuperação, que foi uma proposta de desenho para o replanejamento, né? Agora, planejamento do segundo semestre. Quem ainda não me enviou, tenta já me enviar, né? Porque esse material ele precisa estar pronto no caso de defasagem abaixo de 50%. Aí vocês me encaminham essa devolutiva, né, esse trabalho com relação à recomposição de aprendizagem no modelinho que a gente já desenhou. Beleza? Mas já está aparecendo lá já o descritor, o nível de proficiência de cada um, e eles vão sim fazer o SAEB. E a recuperação, que vai acontecer na semana que vem.
que também me perguntaram, o técnico também vai ter, tá, gente? Então, vai abrir, inclusive, para os componentes do técnico a possibilidade de ele recuperar nota também. Essa foi a confirmação que eu recebi lá da Ana da Seduc, então é uma informação oficial. Então, verifiquem qual que é a dificuldade dos alunos, tem alguma nota vermelha para vocês já darem conta desse passo da recuperação. Certo? Atenção, então, ao encaminhamento do plano de recuperação que eu já falei para vocês, e o questionário do AVA, fazendo a avaliação exatamente sobre o material digital, que inclusive vocês estão passando por um processo formativo aí, né, gente? Já foi de farmácia, já foi de desenvolvimento de sistema lá na Seduc, né? Principalmente dentro das escolas que têm oferta direta, estão ocorrendo uma série de lives com o pessoal que está estruturando o material que está vindo para a gente, para que vocês possam desenvolver, conversar, conhecer quem são os autores dos materiais. Então, é um momento de formação extremamente importante que está sendo centralizado, né? Aquilo que a gente sempre fala. Nós aqui, como a minha área é ciências da natureza, por exemplo, eu não tenho essa propriedade de aprofundar, né, com vocês dentro do componente de cada um, né, dentro do curso que vocês desenvolvem. Então, esse é um momento importante para que vocês conheçam essa movimentação, façam uma imersão nesses materiais e tenham esse diálogo com quem está construindo tudo isso, né? Então, não deixem, pessoal, de também, além de participar da formação, realizar esse questionário que foi prorrogado, porque poucos realizaram a devolutiva para esse questionário aí. Então aproveita já, terminou a live, já entra nesse questionário, o Luciano já pôs, né, no grupo para vocês o link de acesso, já mostrou o caminho. Tiveram algumas outras dúvidas com relação à bolsa, né, do bem também, que agora vocês também vão ter que fazer a avaliação, acompanhar, né, todo o procedimento do estágio, fazer uma avaliação, encaminhar pelo CIE, se não me falha a memória. Então, veja direitinho tudo isso. Não sei se o Luciano está aí. Luciano, você quer pontuar alguma coisa sobre isso? Oi, Wagner, estou aqui sim. Então, nós colocamos até no grupo, legal tá todo mundo aí que a gente aproveita essa questão. É necessário as escolas que têm alunos fazendo estágio, né, do ensino médio, da educação profissional do ensino médio, né, realizar um monitoramento desses alunos, né? Nós temos aí várias escolas, várias cidades, enfim. E nós mandamos ali no grupo, eu estou até tentando localizar o número da circular para ficar bem fácil aqui, né? Eu vou, durante a nossa reunião, vou passar o número da circular que orienta isso, tá? Mas o alerta para os colegas é isso. A orientação de São Paulo é que tanto os alunos quanto a escola estão recebendo um e-mail, né, no seu e-mail, o formulário para fazer a avaliação, né? Todos os alunos estagiários, a cada semestre, né, uma vez no final do semestre, eles precisam ser avaliados. Então, é importante estar atentos às escolas que estão com o aluno fazendo o estágio já até 30 de maio. Os que entraram em junho não receberam. Nós estamos com um caso aí que foram a partir de junho, aí já é novo semestre, tá? Mas fiquem atentos, se tiver dúvida, pontuem para a gente, porque é o momento de se fazer essa avaliação aí, tá? Eu vou só localizar a circular que orienta melhor aí, tá bom? Beleza, Luciano. Então, pessoal, essas são as dúvidas que estão chegando aí, fresquinhas, né, de um monte de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida a mais, nos procurem, que a gente está aqui à disposição para auxiliar vocês em todas essas outras demandas aí, tá? Que estão paralelas aí à nossa ação descentralizada. Então, vamos lá, gente. Com relação à amostra especificamente, então, nós temos aí a data do dia 2, né? Que a gente já tinha alterado. Eu preferi manter essa data lá com o seu UNSP mesmo. Me faltou um N aí, ó. Depois eu tenho que arrumar. E a programação, eu tive que reorganizar de novo essa ação, mas agora eu acho que a gente consegue acomodar nas salas dos minicursos todos, né, para que ninguém fique fora ali do evento. Então, como a gente tem mais salas,
Aí eu vou colocar lá primeira, segunda, terceira e quarta opção, e aí os alunos eles vão selecionando e a gente vai remanejando o pessoal de acordo com a ordem de chegada na inscrição. Então, a abertura, né, a gente vai fazer das 8 às 8h30, algo bem rápido, a gente vai, eu estava conversando até com o Luciano sobre isso, né, a gente vai fazer uma mesa redonda, uma mesa ali de autoridades bem rápida, a gente pensou em fazer, dar uma palavra para cada um ali, falar um pouquinho do programa, faz o acolhimento de vocês e a gente já começa, né, o evento ali com os mini cursos já, que vai ser das 8h45 às 9h45. Depois, né, eu vou mostrar o desenho para vocês, isso, como que tá ficando. Aí a gente vai ter um intervalo das 9h45 às 10, mais uns 10 minutinhos para a gente voltar ali para o corredor, né, e aí ter ali as apresentações. Uma das coisas que eu perguntei para vocês é se vocês possuem na escola o tripé, né? Até conversando com o Luciano, a gente chegou nesse formato para acomodar melhor o banner dali, né? Mas a gente tem o plano B também, caso vocês não tenham esse material de projeção, né? Assim, para poder colocar o banner ali, o tripé ou algum outro recurso para a gente poder inserir esse material. Mas eu contei nas escolas assim que deram a devolutiva para a gente, no grupo de coordenadores, eu contei mais ou menos de 23 a 25 tripés que a gente consegue levantar nas escolas, caso vocês não consigam, tá, gente? Mas veja na escola aí, se vocês possuem aquele tripé de projeção, né, de banner, antigamente era usado, né? Eles colocavam o fundo do banner branco, né? Para projetar o PPT. Então, se vocês tiverem esse material, ou se vocês tiverem tripé de madeira, não vai ficar esteticamente tudo organizado da mesma forma, mas não há problema, né? Até para a gente ver como é que vai ficar a estrutura ali. Se tiver aquele flip chart também, né? Que é o tripé de madeira, também tem um branco, né? Tem 4 rodinhas. Se tiver na escola também, tenta trazer ou aciona a gente caso não consiga, que a gente vai, busca e deixa mais ou menos isso tudo já ajustado lá para vocês chegarem e já instalar o banner na hora que vocês chegarem lá. Então, das 10h10 até as 11h10 são as apresentações dos projetos. Como a gente vai fazer no CEUNSP, a gente vai conseguir ter carteiras, só que são carteiras universitárias. Então, ela tem aquele buraco no meio, de repente a gente põe 2 cadeiras, né, e põe ali a maquete, um protótipo, vai ter onde o aluno colocar um computador, e essa também é uma das perguntas que tem no formulário que eu já vou mostrar para vocês aí, tá, gente? O que vocês vão precisar para essa exposição. E durante a apresentação também que vocês vão fazer, né, ao longo de agosto, a gente vai conversando sobre essa necessidade, essa demanda também. Das 11h20 até meio-dia e 20 a gente vai ter uma palestra, a gente faz um intervalo para o café, e depois a gente já faz o encerramento das 13 às 13h30, tá, gente? E o almoço a gente vai fazer das 13h30 às 15h. Então, esse é o tempo, mais ou menos, que a gente vai ter para que vocês possam aí se dirigir, né, para um local para almoçar ou para casa, né? Aí vocês vão verificar a melhor forma. Das 13h30 às 15h, eu tinha organizado com o pessoal de fazer uma visita monitorada lá no museu, né? Nesse horário e lá em cima também na hora do minicurso. Mas não, como a gente perdeu, né, lá a movimentação no FAMA, a gente entendeu por bem, né, encerrar mais ou menos às 13h30 e liberar vocês para o almoço. Tá bom? E aqui, gente, a gente tem também o acesso para o nosso regulamento. Primeiro eu vou mostrar todas as outras movimentações aqui que a gente construiu, né? E depois eu vou abrindo documento por documento aqui para vocês irem se orientando. Mas os links, eles já estão estruturados aqui na apresentação e no regulamento também, tá? Então, olha, esse é o nosso cronograma final, né? Só está faltando aqui uma última etapa para que eu possa inserir, que é o formulário Google, que é a inscrição dos minicursos, tá? Daí eu já vou inserir aqui, assim que a gente terminar esse período de inscrição, até dia 15, eu já abro o formulário e já mando para vocês, o formulário para inscrição dos minicursos. Aí eu pensei em fazer isso tanto no grupo,
né, nosso, do WhatsApp, quanto também pela circular, né, para oficializar esse formulário, para que todos tenham aí a possibilidade de se inscrever nos minicursos também, tá? Aí, no dia 1/9, sai a lista de inscritos, e no dia 2 já é o nosso evento. Então, eu já vou soltar essas listas para vocês no dia 1, logo no primeiro horário ali, né, para vocês se organizarem na escola, falar quem vai em que sala, que minicurso que vai, para a gente finalizar isso. E, como eu coloquei para vocês, a inscrição, né, vai do dia 15 até dia 15/8, então começa agora, o formulário já está aberto para vocês, tá? Depois eu até posso colocar aqui no grupo mesmo, aqui no chat para vocês, o formulário para vocês irem acompanhando comigo, né? O que tem ali. Se vocês sentirem falta de alguma coisa no formulário, vocês já me falam, que daí eu já faço a inserção já dessas sugestões de vocês já no formulário para que vocês possam responder. Tá bom? Daqui a pouquinho eu já vou abrir também esse formulário. E a análise dos trabalhos, do dia 18 até o dia 29, então, conforme vocês forem se inscrevendo, eu já vou montando uma agenda com vocês, eu vou entrando em contato com cada um, para a gente verificar o melhor horário e dia, para a gente poder marcar essa ação, tá, gente? Então, esse é o nosso novo cronograma, que também está presente no regulamento, com acesso a todos os links, tanto por aqui, na apresentação, que vocês já sabem qual que é o caminho, né, do nosso repositório, vai lá no site da Diretoria de Ensino, acessa lá plataformas digitais, busca a educação profissional, e assim que vocês acessarem, vai aparecer para vocês ali, logo lá em cima, né, formações. Vocês clicam em formações, e aí já vai ter lá todas as nossas ações formativas, inclusive do terceiro balão, que eu já subi lá essa apresentação, já subi o regulamento novo, e vocês podem buscar, né, nas outras formações, o banner, né, que vocês vão precisar, e as autorizações também, tá, gente? As etapas, né, que a gente desenvolveu agora em julho. A gente teve as férias, redefinição de local, e a gente teve a gente estava atrás de padaria, a Priscila estava me auxiliando muito com isso, mas e eu não sei se a Priscila estiver aí. Priscila, se você quiser falar um pouquinho também, eu agradeço muito por essa movimentação. E aí a Priscila, a Vlamar, a Schneider e a Renata, elas se organizaram para cada uma oferecer 20 pães, né? Para esse segundo momento nosso, que a gente queria fazer alguma coisa diferente para quem está apresentando ali, né? Ter um café diferenciado. Então, elas conseguiram nos doar para esse evento 100 pães que a gente vai ter. São mais ou menos 80 alunos que vão estar apresentando ali diretamente, então a gente faz algo especial para eles. Só que as meninas conseguiram um pão. Pode falar, Priscila. E aí eu iria ver com vocês a possibilidade de a gente também fazer alguma força-tarefa assim, né? Quem puder doar alguma coisa referente a um suco, quem puder doar, né, alguma coisa referente a um patê, para a gente poder incrementar esse momento aí. Pode falar, Priscila. Obrigadão pela Bom força, dia. viu? Estamos juntos. A questão, né, que nós fomos atrás de algumas padarias, mas sempre falando que ia ver, que não conseguia. Então, eu acredito que esse evento é muito grandioso para os nossos alunos. Então, que é realmente colaborar conosco, com os alunos. Peraí, gente, tem um ativo aqui, deixa eu ver se eu acertei. Priscila? Acho que eu perdi seu... Aí, isso, pode falar, Priscila. Então, e aí, fala que a gente... Ricardo Vargas, que estava aberto. Agora, acho que isso, abri. Beleza. Então, eu acho que é de grande valia, e são 20 pãezinhos, não vai ficar tão alto o valor. Então, eu até pensei, se a gente comprasse os saquinhos de suco, que é o Tang, aquele saquinho barato mesmo, se proporcionar pelo menos o suco, né, para tomar o pão. Menina, só um pouquinho. Menina, pera só um pouquinho. Só um pouquinho. Porque a questão do pão, né, vai faltar manteiga,
e o suco. Mas eu vou atrás ainda de algumas padarias a mais ainda, que eu não fui, é que eu não tive tempo, vou ser bem sincera, e eu vou correr atrás para ver se eu consigo mais alguma coisa. Mas se alguém conseguisse, entre nós, professores, que seja um potinho de margarina, de manteiga, um saquinho de tangue, só para que a gente consiga ter a maior quantidade possível, para oferecer pelo menos o mínimo para eles de um café. E nós, professores, eu acredito assim, que cada um levar o seu, né? Para que a gente consiga um evento. O que a gente tem é isso, né? Não tem como ter mais dinheiro. Então, o que dá para ser feito, na minha opinião, como pessoa, tá? Então, é de grande prazer. Eu, Schneider, a Renata e a Vlamar, que vamos estar juntas nesse dia. A gente está pensando até em mais coisas para eles, mas o que temos hoje seria isso. Não, a gente agradece. E aí a gente faz essa força-tarefa, né, pessoal? A gente abre para vocês também. Vai ter um café que vai ser mais geral ali, cada um, né, se reúne num local ali para tomar o café junto com os seus, né? Mas esse momento entre os pesquisadores, vamos colocar assim, né? Para ter um momento especial com eles ali. E aí a gente ofereceria essa movimentação que a Priscila e as meninas estão nos auxiliando aí. Então, quem quiser somar força nesse movimento aí, né, desse café para eles, e puder nos auxiliar, pode me procurar, posso doar tal coisa, posso doar tal coisa, e aí a gente vai somando um esforço para esse café. Tá bom, gente? Mas eu agradeço muito aí a contribuição, viu, Priscila? Sua, a da Renata, né, da Schneider, da Vlamar, vai ser foi muito positivo, né? E obrigado aí por essa predisposição em estar nos auxiliando mesmo com força total aí com essa questão da padaria, do lanchinho. Mas a gente conta com todos, tá, gente? Porque esse é um dos momentos, né? E terá esse café que é importante que os alunos também levem, para a gente montar uma mesa lá e pensei em cada escola ficar ali no seu grupo, né? A gente tenta estruturar alguma coisa nesse sentido, aí toma um café ali entre a escola, que é o primeiro café, e esse segundo café mais próximo do almoço, a gente oferecer algo especial, a gente entra lá, né, dá as congratulações para os alunos, a gente faz um momento especial com eles ali, né? O café com os pesquisadores ali, ó. Vai ser muito legal esse momento para eles. E a gente fica no aguardo, tá, gente? Com relação aos mini cursos, então, a Schneider ela vai oferecer aí o mini curso da Fórmula ao Feed, como transformar o conhecimento em negócio na internet. A Renata ela vai trazer a palestra sobre o mini curso, né? Acalme-se, existe vida além da ansiedade. O Alberto, que está aqui conosco, né? Paete também, se não me falha a memória do Seckler, né, Alberto? Eu pensei nesse tema, não falei nada para ele, falei assim, eu vou apresentar lá, vou ver se ele vai curtir o tema. A gente estava conversando, aí eu cheguei mais ou menos nesse tema aqui, né? O dia a dia do estoque, a prática da logística fácil. E a Vlamar, que a gente estava ali conversando ontem, e aí a gente chegou nesse tema aqui, com o auxílio do chat GPT, sonhos que saem do papel. Como entender com equilíbrio e inteligência emocional. Eu acho que aqui eu acho que saiu errado, acho que é como empreender com equilíbrio e inteligência emocional. Depois eu preciso arrumar aqui, tá, gente? Mas foram esses os temas e a palestra geral, né, que vai ser logo no final, mudanças, escolhas, caminhos e possibilidades para decidir de forma proativa. A Isabel do Senac que vai trazer essa movimentação para a gente. Beleza? Então, é mais ou menos essa estrutura que a gente desenhou para o dia lá. Vamos então, pessoal, antes de entrar na sondagem, eu queria abrir com vocês o nosso regulamento para vocês verificarem como que ficou. E aí eu já entro nesse link que está aí disponível para vocês. Pessoal, eu não estou atento ao chat. Alguém levantou a mão? Alguém tem alguma ponderação para ser feita? Pessoal, ninguém? Tá tranquilo? Então, vou continuar. Ó, esse é o nosso regulamento, tá, gente? O Flávio levantou a mão. Flávio, pode falar, Flávio. Obrigado, Rebeca. Oi, Wagner, rapidinho.
Bom dia a todos. A Bom gente, dia. lá no número de pessoas, nós estipulamos 10, né, pessoas, né? Seria um ideal para a gente, né? Sim, Mas seriam 10 para o projeto, por exemplo. Quem tem 2 projetos poderia dobrar esse número ou sim, não? sim, está previsto. É isso aí, Flávio, exatamente. Tá? Então, para apresentação, seria 3, né? No máximo que a gente pensou. Mas como você fez essa projeção de 10, eu já estou contando com esse público já, né? Então, 10, eu somei 10 e 10. Depois eu vou repassar a listagem ali para a gente ver como que está. Mas eu acho que vai ter essa abertura, sim. Mas eu já vou passar por esse passo aí. Ainda eu não passei por ali, mas eu vou passar, Flávio. Beleza? Mais alguém, gente? O Wesley, eu acho que levantou a mão, não? Acho que não, né? Beleza. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente aponta aí, tá bom? O regulamento, então, ficou mais ou menos estruturado dessa forma aqui, né? Os objetivos, a data e o local, o público da mostra, a pauta que eu já apresentei para vocês, as condições para participação, né? O período de inscrição até o dia 14, tá, gente? E aí, fechou, para a gente poder já começar a se organizar com as outras movimentações. Então, a gente tem aqui pouco tempo, e depois eu gostaria de ouvi-los com relação a esse prazo também. Participação dos alunos, o resultado das inscrições, ficha de inscrição, aí tem o link que eu já vou abrir com vocês daqui a pouco, é o próximo link que eu vou abrir. Aí tem lá quais são os critérios, né, que tem nessa ficha para a gente poder conhecer a demanda deles, né, dos projetos. Os parceiros, CEUNSP, as fundações Sebrae, FIEC, CPS, eu acredito que seja, né, Santo Paulo Souza, não sei se é uma fundação, mas eu coloquei aí só para mim não me esquecer, depois eu preciso só confirmar isso. Os estandes, bancadas de divulgação e discussão das fundações e empresas, então a gente, né, já conversei com alguns de vocês em particular, se vocês quiserem levar, tá, pessoal, que tá aí da Rebeca, da FIEC, acho que deve ter alguém do CPS, se vocês quiserem levar um logo da instituição de vocês e colocarem em algum lugar ali com tripé, sabe, para divulgar a marca, o que vocês oferecem lá de cursos, eu acho que é um momento legal também, né, para vocês divulgarem aí as fundações, né, as parcerias que a gente vai ter, né, as empresas, quem também for levar alguma coisa, pode ficar à vontade lá em deixar exposto, né, em algum local, aí depois a gente vai conversando para gerar essa visibilidade para as marcas. E isso também, Priscila, para as meninas, né? Eu já conversei em especial com a Isabel, né, Janaína lá do Sebrae, do Senac, né? E aí, já falei, né? Se vocês quiserem levar, fique à vontade e tal. Mas para as meninas também, caso elas queiram levar da marca, né? A gente já falou para elas já, mas reforçar. Caso elas queiram levar para enaltecer a marca delas ali, fica um lugar específico para elas divulgarem as marcas. Então, o nosso cronograma que eu também já apresentei para vocês, os links, como eu falei, já estão aqui, com exceção dos minicursos que eu vou abrir ainda dia 20 e dia 27. Aí eu solto uma circular, aviso no grupo e fica aberto ali o período dos minicursos, tá, gente? E vai estar mais ou menos dentro ainda da data de devolutiva dos projetos que vai até dia 29. Então, conforme a gente for fazendo a movimentação das devolutivas, esse período vai estar aberto, então a gente vai estar conversando ativamente daqui para frente. E a lista dos minicursos, né, dia 1, como eu falei, e o evento dia 2. Os anexos, para ajudarem vocês na construção dos projetos. Já tem aqui um resumo do que precisa ter em cada item, né? Aqui é do projeto em específico, né? Essa daqui é só para organizar a ideia. A gente não abriu nada referente ao projeto, porque a gente consegue contemplar essa estrutura no banner, que é o que realmente a gente precisa e é o foco principal para o nosso evento. Se fosse um evento externo, alguma solicitação do MEC, aí talvez a gente precisaria desenhar algo mais bem estruturado em torno do projeto. E do projeto, que é um croquis de ensaio, a gente joga para justificativa das argumentações nesse banner que vai ser mais visual, né? O banner tem um link aqui embaixo que vocês já podem usar.
inclusive me perguntaram, Wagner, precisa ser essa mesma estrutura? A princípio, pessoal, mantenham esse layout, porque é um layout de visualização da amostra, né? Se a gente muda esse layout, essa estrutura, a gente perde na parametrização dos projetos. E aí o evento ele perde a institucionalidade dele, né? Então a gente precisa manter mais ou menos essa estrutura enquanto um padrão de apresentação, né? É mais ou menos assim que funciona os eventos que a gente vai, em congressos, tem um padrão de arquivo, você envia em cima desse padrão, faz ali a conferência, verifica se valida, entra no livro, né, que é o anuário, e vai, no caso da modalidade da apresentação, para salas dentro de um padrão. Então, por isso que a gente pensou nessa estrutura, para valorizar realmente o nosso evento, né? É o primeiro, mas ele vai criando robustez, então, a princípio, a gente já tem até um canal de publicação, que inclusive pode servir até para o Lattes de vocês, né? Porque o Lattes, ele exige que, por exemplo, o orientador pontue ali na orientação qual que é o código, né, do evento. E a gente tem já esse código desenhado, a gente pode usar o que a gente já possui, para a gente trabalhar também com o nosso Lattes, quem tem o Lattes. Aqui as autorizações, eu pensei, né, o professor ele pode imprimir esse material, né, destaca e vai para os alunos uma via, né, para os pais assinarem, que são os responsáveis para a questão da autorização de imagem. É importante que vocês façam também uma movimentação dessa para deslocamento desses alunos, né? E aí você já tem o modelinho das visitas técnicas que vocês desenvolvem, solicitando essa autorização, avisa aos pais, tem toda uma autorização, assinatura do responsável, para que vocês possam se respaldar durante a viagem, porque a responsabilidade desses alunos estarão sobre vocês. E do orientador, esse daqui é de imagem, mas também cabe esse que vocês já utilizam nas visitas. E esse é do orientador do projeto, também permitindo ali a autorização, né, de imagem, para a gente poder ter tudo organizado, arquivado, para não gerar ruído. Beleza, gente? Então, são esses os anexos. Esse é o nosso regulamento, e aí, saindo desse regulamento, então vou parar aqui e vou para o link agora da inscrição que eu abri aí. Tá, e aí eu gostaria de ouvir vocês se há necessidade de a gente inserir alguma outra coisa. Deixa eu ver aqui, inscrição. Compartilhar com vocês. Como eu já disse, ó, ele já está publicado, tá? Então ele já está aberto para visualização. Já coloquei aqui mais ou menos o layout, né? Agora a gente está passando por um processo de renomeação de todos os setores e de todos os códigos da secretaria. Então, vocês vão ver que vai ficar um negócio meio híbrido, vai ter coisas que vai aparecer unidade regional de ensino, outros que vão aparecer diretoria de ensino, mas não tem problema, porque isso é transição. Então, deixou de chamar diretoria de ensino agora e vai passar a chamar unidade regional de ensino. Professor especialista em currículo, que é o PEC, no caso da minha função, passou a se chamar, se não me falha a memória, EEC, que é especialista em currículo, alguma coisa assim. Então, tem essas nomeações diferentes, até a gente se apropriar de tudo isso vai um tempo aí ainda. A inscrição, então, eu coloquei aqui para vocês, né, ó, esse formulário deve ser respondido até dia 14 de agosto, o objetivo deste formulário, né, é a inscrição dos projetos na amostra da diretoria, e lembre-se, né, de consultar o regulamento, e aí vocês clicam no regulamento antes, olha lá, veja se está tudo padronizado, tudo certinho. E, posteriormente, né, organize todos os documentos de uma pasta antes de você fazer o envio desse formulário. Todas as respostas aqui, pessoal, são obrigatórias e vai aparecer o nome de quem enviou esse formulário para mim, tá bom? Então, tem lá, primeira perguntinha, né, unidade escolar. Depois, a cidade. Depois tem aí o período que o aluno realiza o curso. Então, se é manhã, se é tarde, se é PEI manhã, se é PEI tarde, porque conforme o horário eu consigo me organizar para o tempo. Uma coisa que eu não inseri aqui, gente, aí eu gostaria de ouvir vocês, porque qualquer coisa eu já insiro e já anoto aqui.
Por exemplo, disponibilidade de dia, isso eu não coloquei aqui no formulário. Então, eu pensei em entrar em contato com vocês e verificarem, particularmente com cada um, o dia que a gente pode agendar esse evento. Mas pensando aqui, eu acho que, se vocês toparem, eu insiro mais um indicador de preferência de dia e horário, né? Ou de dia, porque eu sei que manhã e tarde vocês vão estar por ali. Como vai ser algo à distância, eu acredito que, né, é interessante vocês estarem na escola nesse momento para orientar os alunos para esse momento da explanação. Né? Não dá para fazer um num lugar, outro no outro, outro no outro. Acho que é importante ter um local ali, uma sala reservada, né, para essa movimentação, para essa argumentação no dia da apresentação. Se vocês acharem oportuno, eu insiro aqui além do período, o melhor dia para a gente poder realizar, e depois a gente vai ajustando o horário mais particularmente com cada um. Tá? Os cursos, né? Eu coloquei todos que nós estamos oferecendo, tanto em parceria quanto da oferta direta, então daí você, pode ser mais de uma opção aqui no caso, que você pode pôr, porque tem escola que tem vários, né, ao mesmo tempo, no caso do Plínio, e aí põe ali a inscrição. O nome do primeiro aluno, e-mail do primeiro aluno, nome do segundo aluno, e-mail do segundo aluno. Vejam que aqui, do segundo aluno para o terceiro, já não é obrigatório, tá, gente? Com exceção disso aqui que está errado aqui, que eu vou tirar. Porque às vezes a escola tem um aluno só, às vezes a escola tem dois, às vezes a escola tem três. Então, se tiver um pelo menos é obrigatório. Se tiver dois, beleza, pode inserir. E se tiver três, pode pôr no máximo 3 alunos por apresentação. Mais do que isso já fica conturbado já o momento da apresentação ali. Tá bom? Título do projeto, se você, o título que vocês desenvolveram aí na unidade. 3 palavras-chave referente ao objetivo todo do projeto, para a gente compreender. O tipo de apresentação. Banner, que vai ter que ter ali. Se vai ter um banner com um experimento, não sei, eu acho que vai ser mais protótipo, né? Mais maquete que vocês vão estar desenvolvendo ali. Não sei se seria o caso de experimento. Acho que em farmácia deve ter alguma coisa ali de manipulação, né, Priscila? E de repente entraria um experimento ali, né, para expor para os alunos que estiverem ali passando e vendo o stand de cada um. E nesse momento da apresentação, pessoal, a gente também vai abrir para que pelo menos um esteja no stand e os outros saiam para poder conhecer as outras produções ali. Mas isso no dia, aí eu vou dar uma folhinha para vocês, né, para vocês orientarem como que os alunos eles podem seguir um padrão ali de observação. O que observar no projeto do colega, né? Da mesma forma, a gente, né, que vai estar circulando ali pelos projetos também, conhecendo os projetos, e dá até um ar de avaliação, né? A gente não vai fazer esse momento de o melhor projeto, o projeto melhor avaliado e o projeto que vai ganhar, porque não é essa a intenção a princípio, né? Projeto de destaque, alguma coisa assim. Mas essa é uma ficha que nos serve para fazer essa movimentação, caso vocês acham, por exemplo, no outro ano, né, no ano que vem, caso a gente esteja por aqui, né, para desenvolver essa movimentação, né? Porque é mediante essa avaliação que a gente vai ter uma percepção de qual que é o projeto que foi mais significativo ali. A gente faz um momento, uma cerimônia especial de entrega, só que isso tudo demanda tempo, né? E para um evento de meio período, a gente não tem todo esse tempo com eles. Mas essa fichinha eu pensei em disponibilizar para vocês ali na hora, para vocês terem critério de observar pelo menos 3 de todos os projetos que estarão ali, né? Se quiser observar mais, vocês vão ter ali um parâmetro para poder acompanhar esses outros projetos. Mas essa movimentação é necessária que ocorra na hora das apresentações. Você fará uso de energia elétrica? Então, se eu tenho ali, por exemplo, um protótipo, se eu tenho ali, no caso de desenvolvimento de sistema, né, algo para ser mostrado na construção em um computador, para ficar mais lúdico, né? Se precisar de energia, põe ali que a gente tenta puxar da sala e disponibilizar para vocês, até para ter uma ideia de demanda do que a gente vai precisar.
Tá? E aí eu tento me organizar aqui e deixar tudo arrumadinho para vocês lá. O nome do professor orientador, e-mail institucional do professor orientador. Aqui, gente, é upload. Eu não sei, a gente está mais acostumado em fazer download, né? Para fazer upload, às vezes a gente se atrapalha um pouco, mas não tem segredo. A hora que vocês clicarem aqui em adicionar arquivo, ele já vai abrir qual que é o diretório que vai estar esses arquivos que você precisa para subir, né? Por isso que é upload. Você vai subir esse documento do seu computador, da sua área de trabalho, dessa pasta específica que você organizou, para subir esses materiais. Nesse caso aqui, são dois que você precisa ter dentro dessa pastinha, que é o banner, dentro da estrutura que você vai baixar no seu computador, editar, deixar o layout arrumadinho, clica aqui, adicionar arquivo, sobe o banner. E as autorizações. Aí você faz o escaneamento ali, transforma em imagem, né, em PDF, e me encaminha. Então, os arquivos, o anexo 1, ele só vai aceitar, pessoal, se tiver em PPT, que é apresentação. E os arquivos, os anexos, só se tiver em PDF. Se tiver outro formato, ele não vai aceitar, porque eu já deixei mais ou menos tudo organizado para facilitar a minha vida aqui na hora de organizar todas essas pastas, porque eu vou receber um monte de informação, então eu preciso também otimizar isso nos meus diretórios, né? Para ter tudo isso organizado. E o PDF é o melhor recurso, ele é mais leve, e eu consigo ter isso fácil para acessar caso eu necessite, tá bom? Então, são esses dois arquivos que vocês vão subir. O RG do professor orientador, o CPF, para gerar a diária de vocês, para gerar a convocação de vocês, então eu vou precisar desses recursos aqui. Os PAETs, né, eu entendo que a gente vai fazer a convocação de vocês, independente dos professores, e alguns professores orientadores não são PAETs também, né? Se quiserem trazer, além desses professores, outros, aí vocês precisam me comunicar, porque o parâmetro que eu vou ter para convocação vai ser esse CPF desse orientador, o do PAET, e se tiver mais alguém, eu não tenho. Então, vocês me passem, me lembrem, tá, gente? Para que eu possa convocá-los nominalmente e gerar diária para vocês, até saber quantos vão estar aqui no dia. Alguma dúvida, gente, com relação a esse formulário? Vocês acham que preciso agregar alguma coisa além? Tá tranquilo, gente? Tá claro? Fernando? Bom dia a todos, bom dia, Wagner. Bom dia. Uma dúvida, ali no upload do banner, tem professor me perguntando, por exemplo, em uma sala tem 3 grupos, é apenas um grupo que vai representar, que vai à feira? Exatamente. Exatamente. Aí o que a gente pensou em fazer? Em fazer essa seletiva. Por isso que eu perguntei para vocês. Vai ter uma seletiva na escola? Caso vocês vejam a importância de desenvolver a seletiva, eu acho que é legal, porque vai dar visibilidade na escola para esses projetos que estarão sendo apresentados ali. Ah, são só 3, mas são 3, né? É um momento onde vocês podem organizar uma sala, arruma ali, dá um ar, né, diferente para aquela sala, traz os alunos, pode colocar ali até alguns equipamentos que destacam os cursos, para que os alunos conheçam, né? O que está acontecendo dentro do curso de EPT que está sendo oferecido naquela unidade escolar. Então, tentem valorizar esse momento. Ah, são 3 apresentações, mas tem toda uma estrutura ali que vocês precisam divulgar simbolicamente institucional do que está acontecendo dentro do curso. E esse é o melhor momento para a gente fazer um momento ali de avaliação. E vocês vão ali na apresentação percebendo qual o projeto que os alunos mais gostaram, pode ter até uma avaliação, né? Que projeto que você mais gostou? Eles fazem uma votação na escola, pode ter uma fichinha de avaliação na sala, onde estiver acontecendo a apresentação, e, mediante isso, vocês selecionam um e encaminham, tá, gente? Eu vou verificar no dia 18 qual que vai ser a demanda. Se a gente conseguir antecipar essas inscrições, melhor ainda, porque aí eu vou ter uma ideia de abertura, se dá para a gente inserir outro daquele que não veio, né? Ou de alguma desistência que houve. Aí a gente vai tentando conversar nesse sentido. Mas como o Luciano, né, e eu já apontei para vocês, a gente gostaria que tivesse pelo menos um representante de cada curso
de cada escola lá no dia da apresentação. Então, nós nos organizamos para essa estrutura, tá, gente? Mas a gente sabe que vai ter um curso ou outro que não vai conseguir, né? No caso do Plínio, lá tem 11 salas, são 5 cursos lá, né? 5 salas que eles podem levar, mas às vezes não vai ter mobilidade para esses 5. Então, a gente sabe que uma escola ou outra não vai acabar conseguindo fazer, mas a gente torce para que todos vocês tenham pelo menos um representante lá no dia do evento. Pode falar, Alberto. Você levantou a mão, né? Sim. Primeiro, aproveitando, você gostou do título? É isso mesmo? Tá bom, tá bom. Se tiver algum ajustezinho, mais tarde eu te falo, mas acho que já tá legal. Ô, Wagner, Beleza. não, na verdade, o nosso colega já tirou a dúvida, porque quando nós tivemos aquele outro encontro, ficou definido que a escola iria apresentar, ia definir qual era o grupo que iria representar a escola, vamos dizer assim. Né? Aí eu vi agora que vai haver uma junta de professores na unidade aí com vocês para definir os grupos. Fiquei com dúvida. Não, a apresentação, Alberto, ela vai ser referente ao projeto que vocês subirem. É um projeto por curso, por escola. Então, se você na sua escola tem 3 cursos, vamos colocar assim, você tem direito a 3 vagas, são uma vaga, um projeto, né, de vendas, um projeto de logística e um projeto de ADM. Mandou, beleza, fechou a cota ali do que você tem direito. Tá. Se vier além disso, vai ter que ser desclassificado, né? Entendi. Porque, então, é sempre um por curso, por unidade, né? Tá bom. E aí, um é desclassificado pelo regulamento. Tá. Porque senão a gente extrapola o número de pessoas lá, né? E aí a gente perde a mão. Eu queria depois, que você falou que vai mostrar daqui a pouco, a questão da quantidade de pessoas que vão poder participar. E outra dúvida, no formulário, ele menciona lá aluno 1, aluno 2, aluno 3. Isso. Esse grupo pode ter mais de... Sim. Mas eu só menciono os 3 ali. 3, exatamente. Tá. Caso você queira levar os outros alunos, pode levar. Mas na apresentação que a gente vai fazendo do dia 15, não, do dia 15 até o dia 18. Tá. Não lembro agora, gente. Peraí, deixa eu voltar aqui só para mim ver, para não falar asneira. Peraí. Na devolutiva que eu vou dar para vocês, do dia 18 até o dia 29, Alberto, são só os 3 alunos, né? Tá. E lá no dia da apresentação, só os 3. Se tiverem mais alunos, 5, por exemplo, que desenvolveram o projeto, você escolhe 3, e esses 3 eles podem participar, mas a apresentação fica a cargo desses 3, porque senão tumultua muito ali o... Tudo bem. O período da apresentação, a gente vai ser qual mesmo que você falou agora? De 18 a 29, tá, que é uma prévia online, isso. Daí eu vou agendar com vocês, de acordo com a disponibilidade de tempo de vocês, eu vou ligar, vou ver direitinho o dia, o melhor horário, aí eu vou agendando, né, para poder ter essa conversa online com vocês. Aí a gente faz esse ajuste do que precisar ali. Ajuste de PPT, ajuste de fala, os alunos eles já vão conhecer já o outro lado da moeda aí, vamos dizer assim, até para se organizar, estruturar a argumentação para chegar lá no dia 2 já bem alinhado, né, com a movimentação. Uma última pergunta. Você falou da extensão dos arquivos para upload. As autorizações podem ser PDF. Tem que ser PDF. E o banner é PPT. É isso, PPT, apresentação, exatamente. Tá bom, porque tá ótimo. Então. Quando você descer esse documento, ele já vai estar no formato. Então, é só descer e inserir ali nos itens, né, as movimentações do projeto. Tá tranquilo? Bom. Tá ótimo, muito obrigado. Era isso mesmo. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém mais quer pontuar alguma coisa? Ô, Wagner, posso falar? Pode. Ô, Wagner, bom dia a todos. Eu estou aqui com o representante da FIEC, o Fernando está aqui com a gente, está se alinhando aqui. E por ser a primeira vez que a gente vai participar, que eu vou participar também, algumas coisas ainda ficaram dúvidas, mesmo da outra live, tá? A respeito do transporte, tá? Que os alunos vão até o CEUNSP. Como que fica isso daí? Então, o transporte, né? Vocês podem usar o recurso que vocês têm da diretoria de ensino, pode usar o recurso do PDDE para esse transporte. Como vai ser aí em Salto mesmo, Camilo, não vai ter muito segredo, né? O maior desafio é quem for vir de fora,
de outras cidades. Aí vai ter um auxílio de custo, que é diária, porque eu consigo gerar, mas para quem estiver dentro do próprio município, eu já não consigo fazer essa mobilização. Mas eu vejo também que é mais tranquilo esse deslocamento. E esse deslocamento ele precisa ser, né, mediante autorização dos pais, com todas essas autorizações de imagem também, né, porque a gente vai tirar foto lá, depois eu vou jogar isso no grupo, isso vai para São Paulo, então eu preciso ter esse respaldo, né, para depois não gerar problema. Mas quanto ao transporte, eu acho que é tranquilo aí, né, usando esses recursos. Tranquilo? Mais alguém, gente? Ian, pode falar, Ian. Tudo bem, boa tarde. Bom dia, aliás, ainda, né? A gente vai precisar fazer o ofício da saída dos alunos, enviar para a diretoria? Eu acho que não há essa necessidade, Ian, fazer um ofício e tal. O que é importante vocês terem em mente é ter esse documento na mão de vocês. Porque, assim, não é na mesma ideia da visita, né? Ela pode ser uma visita, mas aí a gente só precisa ajustar. Se caso vocês forem lançar isso como uma visita, né? Aí a gente precisa conversar com o Luciano e estreitar isso, porque me parece que pela visita técnica precisa ter todo esse trâmite, né? No caso da mostra, eu não vejo essa movimentação. Não sei o que o Luciano acha. Luciano, o que você acha? Oi, Wagner. Tem uma circular, uma circular, daí depois você pode ver com a Roseli, a circular 23 de 24, ela orienta essas questões. Mas como o Wagner disse, como não é algo algo localizado, vocês podem fazer internamente, tá? Internamente. O importante é que vocês, especialmente, tenham as autorizações dos responsáveis. Isso é essencial, tá? E quando o Camilo colocou aí essa questão, como é algo que foi no processo que a gente está construindo, né, Wagner? Essa amostra de projetos, ela não tinha uma previsibilidade mesmo, né? Então, ela não está contemplada na ata da diretoria, porque a gente não fez essa previsibilidade, né? Agora, vocês têm um recurso próprio, né, do PDD Educação Profissional. Como ela não está contemplada na ata, ela poderia ser objeto de contratação interna da escola, se a escola avaliar assim. Do contrário, seria mesmo com o deslocamento dos próprios colegas mesmo, né, os professores, enfim, esse deslocamento, tá? Mas acredito que, tendo aí a assinatura dos responsáveis, já vai dar conta desse deslocamento dos alunos aí. Wagner, Beleza. depois eu tenho alguns pontos geral, a hora que você caminhar aí, Tá bom. quero só fazer lembrete de algumas coisas, né? Tem a prova aí dos professores, então queria só lembrar algumas questões para os colegas todos aí. Beleza, Luciano, pode ficar tranquilo. O Fernando, acho que já se posicionou. O Fernando, tem mais alguma dúvida? Tranquilo? Wagner, tenho sim. Os alunos também estão reportando algumas perguntas aos meus professores. Eu gostaria de tirar dúvida com vocês, tá? A primeira é mais entre a gente aqui, o banner. A impressão será também pelo PDD? Pode ser feito, porque vocês têm um recurso aí, pode ser? Sim, acredito até que deva ser, viu? É importante usar esse recurso aí, sim. Tá, outras duas perguntas é o seguinte: o horário do almoço será ofertado pela diretoria ou os alunos precisam levar dinheiro por conta própria? Aí é com vocês, né? Vocês vão decidir se vocês voltam embora, se vocês param no lugar e almoça, aí é por conta, Fernando. Aí a gente não consegue segurar isso. E o uso de uniforme é obrigatório para os alunos, certo? Importante. Isso também surgiu, né, em uma das perguntas que eu esqueci de inserir aí. Caso o aluno ele tenha o uniforme do curso, por exemplo, né? Eu quero ir com o uniforme do curso. Eu quero ir com o uniforme de formandos. Desde que esteja algum local ali da roupa dele, né, sinalizando que ele é formando, mas é da escola tal, eu acho que não tem problema nenhum. Mas é importante que eles estejam todos sinalizados, né, com o uniforme. Isso é muito importante, até para acesso, né, lá no CEUNSP, o uniforme ele já oferece esse acesso mais facilitado, vamos colocar assim, né, porque ele
Ele está sinalizado ali, né? Com o uniforme. Mais alguma pergunta, Fernando? Somente, obrigado. Mais alguém, gente? Tem mais alguma pergunta para ser feita? Não? Ó, eu acabei de compartilhar com vocês aí no chat o link de inscrição, tá, gente? Então, se vocês já quiserem acessar, ver como é que tá, já vão acessando aí, já olha, veja como tá a estrutura. Antes de eu fazer uma outra perguntinha aqui que eu tô curioso, pessoal, eu vou passar aqui o que o Alberto pediu, né? Então, por exemplo, eu fui selecionando a escola, número de vagas, a quantidade de projetos e o total de pessoas que cada escola me sinalizou. Então, por exemplo, o Flávio, né, que perguntou, Lucídio tem lá um de EDM, tem agora 4 projetos, não vai fazer seletiva, mas é um projeto só que ele tem direito à vaga, como eu pontuei. E o total de pessoas que ele passou foi mais ou menos 10 pessoas, né? Berreta 1 também vai fazer a seletiva na escola, e aí vocês podem usar essa estrutura que a gente conversou aqui, até para divulgar o curso, que é extremamente importante. Rogério tem 5, né? Projetos lá, tem 2 vagas, porque um curso é de ADM e o outro de ADS. E isso assim por diante, tá, gente? Então, vocês têm esse material também que vocês podem acessar e ir vendo aí o que vocês me pontuaram. Então, vai, né? Leonor, Vitória, Esther, Benedito, Arthur, o Coronel Eugênio, né, que tem uma vaga, solicitou 10 pessoas. Tem escola que solicitou até 15, que é o máximo que a gente pensou ali em receber. Veja que várias escolas apontaram 15, né? Total de pessoas que vão para a escola. Só com este total, pessoal, a gente já chegou a 225. Então, se forem todas essas pessoas que vocês já me apontaram, vai sobrar ali no auditório cerca de 20 lugares. Então, a gente já está no limite já. 20 lugares, eu não consigo nem pulverizar mais vagas para vocês, para que seja além disso que vocês já me apontaram. Então, a gente já está mais ou menos no gargalo. E eu sei que ainda a gente vai ter aqui, por exemplo, uma desistência ou outra, né? Alguém que não vai levar. Pode ser que surja um pouquinho mais de vaga. Mas a gente já está no limite do salão, né? No limite ali do evento já. Tranquilo, então, olha, o total de projetos que a gente tem para serem apresentados são 71, né? A gente estava pensando inicialmente em 23, mas a gente tem um total aí, aliás, desculpa, são 71 projetos ao todo que estão sendo desenvolvidos na escola. Desses 71, 30 vão expor, né? 31 vão expor dentro dessa cota de vagas que a gente deu para vocês. A gente estava pensando em 23, mas veja que a gente foi para 31 aí, brincando com atendendo a todos os cursos de terceira série, né? Tranquilo, gente, esses dados, só para a gente não se perder neles. Alguma dúvida com relação a isso? Alberto, depois o Ian, pode falar. Não, você já me esclareceu. Vou tirar meu nome aqui, já esclareceu o que eu precisava. Te agradeço. Beleza. Ian? Então, no caso, eu indiquei 10 pessoas antes de saber que eram só 3 pessoas para apresentar o projeto. Então, meu número já cai bastante, porque, assim, pelo menos aqui o projeto, ele tem bastante estudante dentro, né? Então, é exatamente isso que eu estava comentando com vocês. Eu acho que eu vou inserir nessa planilha de inscrição, então, pessoal, de novo, a quantidade de pessoas que vocês vão levar no certo, mas respeitando mais ou menos o máximo de 15, tá, gente? Só para que eu possa ter um número mais real da quantidade que vocês vão levar, até para, de repente, abrir vaga para quem tenha interesse. Mas, como eu falei para vocês, tentem manter mais ou menos a estrutura de cotas, né? Para a gente não extrapolar esse número. Depois eu volto, solto isso para vocês, mais ou menos, para vocês terem uma ideia de quantas vagas a gente tem. E quem for respondendo primeiro, eu vou enchendo ali a lista, né? Porque, por exemplo, tem se não me falha a memória, a Medley, ela falou de levar 2 salas, se não me falha a memória. Então, por exemplo, eu já abro oportunidade para ela, já enche busão e vai, entendeu? Mas eu preciso desse ajuste aí, né? E a intenção nossa é que vocês levem, os alunos levem ali um público para prestigiar o que vocês estão desenvolvendo também da escola, tá bom?
Mais alguma pergunta, gente? Não? Ian, tranquilo? Tranquilo, Wagner, obrigado. Falou. Então, eu acho que eu vou inserir, tá, gente, aqui na inscrição. Eu já, terminando aqui a inscrição, a nossa live, eu já faço a inserção de mais 2 itens, né? Um de melhor dia e outro de quantidade de pessoas, e vou colocar lá de novo, 5, 10 e 15, tá? Para vocês me enviarem, para a gente ter um parâmetro mais geral. E aí a gente vai conversando nos grupos. E durante também, né, a live que a gente for fazer da devolutiva dos projetos, eu vou alinhando isso tudo com vocês. Flávio? Não, Wagner, Flávio? você já acabou respondendo, porque quando eu lancei... Oi, tá me ouvindo? Não, sim. Me ouve? Sim. Não, você já respondeu, porque eu fiz o levantamento de pessoas, eu considerei um projeto por escola e não por curso, né? Então, por isso que eu falei em aumentar essa quantidade, já que são 2 projetos que eu vou ter que levar. Mas como você vai rever, eu acho que a gente já corrige esse fator aí, tá bom? Perfeito, então, Flávio. Beleza, então eu vou inserir essa movimentação na planilha também. Beleza, gente? Bom, aqui, então, voltem nesse croquis, tá, gente, que vocês me responderam, para vocês lembrarem o que vocês apontaram, porque agora é tudo final, né? Agora é definitivo, eu preciso ter um número exato de quem vai trazer quem, o quê, para que eu possa fechar esse movimento aqui de forma mais assertiva possível. Então, a gente precisa ter isso, assim, para ontem, a toque de caixa, tá, gente? E a inscrição, né? Alguma dúvida, gente, com relação a essa questão da inscrição? Vocês querem perguntar alguma coisa? Está claro com relação ao formulário? Tá tranquilo, gente? Beleza. Olha, eu vou soltar aqui, então, a nossa avaliação. Eu esqueci só de abrir o link. Eu vou abrir o link aqui. Luciano, você queria pontuar algumas situações, né? Tem alguma coisa aqui ainda na minha cabeça que eu estou esquecendo de falar para vocês, gente, mas conforme o Luciano for falando, acho que eu lembro e já volto a pontuar. Mais uma vez, eu agradeço a participação e a presença de vocês, tá, gente? Eu vou abrir o link aqui e já compartilho com vocês aí no chat também o link para vocês escanearem, tá? Só um minutinho para que eu possa abrir o formulário. Luciano? Bacana, Wagner. Na verdade, a ideia é apresentar alguns lembretes aqui, né, para os colegas, para que a gente possa sempre reforçar a nossa comunicação. Mas eu queria já de pronto, assim, agradecer mesmo e reconhecer todo o esforço dos colegas. Meu Deus, assim, a gente vai se entusiasmando, vendo. Wagner, parabéns, viu, pela sua liderança aí também, puxando. Eu falei lá em Salto, falei em São Paulo também, ó, você vai... sua aposentadoria está garantida aí para organizar evento, viu? E assim, reconhecer os colegas, o entusiasmo com que os paetes falam, com que os parceiros aí, enfim, todo mundo empolgado em querer levar o máximo, se pudesse levar mais turmas. Então é muito bacana, cada um dando o seu jeito. A gente sabe que a gente tem alguns impedimentos, a dificuldade de deslocamento, o almoço e tal, mas todo mundo dando o seu jeito para fazer esse momento aí. Puta, é a verdadeira compartilhamento mesmo, né? Até de fazer a multiplicação dos pães, literalmente aí a multiplicação dos pães aí no exemplo que a Priscila nos trouxe aí. Muito bacana a gente se organizar para fazer isso. Parabéns, né? Nós estamos aí com a ITEC também presente, a FIEC, então bacana, né, de vocês também envolverem, né, as escolas parceiras, para que a gente faça o melhor, mostre lá, sejam protagonistas mesmo, mostre a sua escola lá, mostre os estudantes, organize com eles, que eles estejam vestindo a camiseta da escola, vestindo a camiseta do curso, mostrem que eles são fortes, que eles estão empoderados. Acho que isso
é bacana demais aí. Usem o PDDE da educação profissional, tá? Tem esse recurso lá na escola. Usem para isso, para confeccionar o banner. Claro, tem que fazer toda a questão da cotação e tal, isso aí a direção da escola sabe, mas use essa organização aí. Os projetos estão bacana, como tinha falado, conversado com o Wagner, a gente quer ver também, além dos banners, né, algumas outros projetos usando bancadas, enfim, esperamos que isso esteja nas inscrições aí também. Mas eu estou demais de feliz aí. Fiquem atentos à questão da autorização dos pais aí também, né, para a saída deles, esse é um ponto, tá? Gente, nós estamos trabalhando a questão das novas turmas para 2026, vem ampliação da educação profissional, tá? Eu até soltei no grupo lá, quem quiser fazer mestrado de educação profissional, faça, porque é a área, hein, gente? O pessoal está em expansão, vamos ter ampliação, entrada de novas escolas, vamos ampliar aí em cerca de 30%, 35% o número de turmas. Então, vem uma expansão muito importante aí na diretoria de Itu também, tá? Esse é um ponto. Quero falar aí da inscrição dos professores para as aulas de 2026, tá? Até dia 11 de agosto, até 11 de agosto é a inscrição do pessoal no site lá da Fundação Getúlio Vargas, tá? Vocês viram lá que quem está com aulas já atribuídas, quem já fez o processo seletivo de 23 ou 24, está dispensado de fazer, tá? Está lá no edital, leia o edital, veja se você se encaixa lá, né? Porque às vezes a pessoa entrou pelo emergencial, aí pelo emergencial tem que fazer a prova agora, tá? Então olhe o edital, se tiver dúvida, pergunte. Se quiserem fazer a prova também para verificar, façam. Mas é importante divulgar, né? Nós vamos precisar de mais professores aí para 2026, então é importante também divulgar. Até 11 de agosto, inscrição da Getúlio Vargas. A circular, pessoal, é a 416, tá? Circular 416, que trata da inscrição de professores. Por favor, divulguem, ajudem a promover isso aí também. Precisamos dos professores da educação profissional. Outro ponto, nós temos aí a questão do estágio dos alunos, né? Estou olhando aqui na tela, inclusive nós estamos com mais de 100 e tantos alunos já fazendo estágio na nossa diretoria, e tem um processo aí de ampliação desses estágios também. Verifiquem a questão do monitoramento, que é importante fazer desses estagiários, né? E a avaliação, na verdade, foi até ontem, ainda está aberto o processo, o formulário, né? Acredito que dá até para fazer até hoje, mas tinha que fazer essa avaliação dos estudantes até ontem, era 31/7, tá? Tá na circular 415, tá? Circular 415, avaliação dos alunos estagiários, tá? Em relação ao aluno estagiário, está aberto para os estudantes fazerem inscrição para novas vagas de estágio, tá? Então, eu falo isso, circular 414, orienta a inscrição dos estudantes do bem para a próxima etapa, próximo grupo, próximo lote, né, de estudantes por estágio. Então, estimule seus estudantes a fazer inscrição, segunda e terceira série, especialmente as terceiras séries, tá? Esse é um ponto. Então, inscrição dos estudantes, 414 é a circular. Inscrição das empresas. Essa é outra questão que eu peço muito a vocês. Ajudem a gente a ampliar esse universo de empresas interessadas. Ontem estava falando até com o secretário aqui de desenvolvimento de Itu, para ver se a gente abre mais espaços para que empresas façam adesão e ofertem estágios para os nossos alunos, né? Nós teremos para mais de 100 vagas agora para o segundo semestre, e essa orientação de inscrição das empresas está na circular 413, tá? Então, as empresas têm até 15 de setembro
para que elas se inscrevam também, façam adesão e abram vaga para os nossos estudantes aí. Nós temos estudantes aí praticamente em todas as regiões já iniciando seus estágios. Então, vamos ampliar, vamos aproveitar, ampliar essa oferta aí para os estudantes e precisamos das empresas que elas façam adesão aí, Circular 413. Então, ficou até fácil, a Circular 413 é nossa, 414 é nossa, 415 é nossa, 416, essa sequência aí de vocês olharem um pouquinho. E a outra questão é o aluno empreendedor, né? São Paulo vai participar lá do uma reportagem, né? Pequenas empresas, grandes negócios, e eles vão selecionar 3 alunos, talvez, para reportagem, enfim. Então, caso vocês tenham alguém que tenham, a partir do curso técnico, aberto um pequeno negócio, ou, enfim, estejam empreendendo em algum projeto, façam a comunicação com a gente e nós falamos com São Paulo, a gente reporta esse nome para São Paulo, tá? Se caso tem alguém bem com consolidado nesse empreendedorismo aí, tá? O Wagner disse aí dessa mudança também da diretoria, a nomenclatura agora passa, né, a unidade regional de ensino. Então, acho que até vocês confeccionarem o banner, isso já vai estar definido e possivelmente vocês já devem usar, né, essa nomenclatura nova, porque às vezes vai lá, né, a diretoria de ensino. Claro que se aparecer não tem questão, foi sempre diretoria. Tem pai que ainda chama aqui de delegacia de ensino, né? Enfim, mas passa a ser unidade regional de ensino, então ITU, né? Unidade regional de ensino. Acho que assim são recados gerais. Qualquer coisa, reportem a gente. Continuamos pedindo lá, dê joinha lá no grupo dos paetes e dos parceiros, que a gente está entendendo que vocês estão atentos, né? Aos comunicados aí. E mais uma vez reconhecendo o brilhante trabalho que vocês estão fazendo. A educação profissional está entregando os melhores resultados da rede, tá? Nós estamos aí com 61%, né, Wagner? Que era o aproveitamento que foi aí entregue. Então, muito bacana esse comprometimento aí, tá? Parabéns a todos aí. Muito obrigado. É isso. Valeu, Luciano. E, pessoal, só reforçando isso que o Luciano pontuou, no banner eu já ajustei isso também, tá? Então, quando vocês baixarem o banner, já vai estar lá, vocês vão ver que vai estar a unidade regional de ensino já, tá? Então, baixem esse documento mais atualizado, né? E insiram lá as informações. O que eu ia perguntar, gente, eu já disponibilizei aqui a lista de presença, não deixem de assinar, tá no chat e tá aí também no QR Code para vocês, antes de vocês saírem da sala, tá? Uma última coisa que eu me lembrei de perguntar com relação às escolas que vão fazer o movimento de exposição desses projetos, né, uma seletiva aí na escola, me comunique, tá, gente? Que eu quero ver se eu consigo estar presente nesse momento de seletiva, no horário que vocês agendarem, para ver o que está acontecendo ali, tirar foto, né? Para a gente valorizar essa movimentação de vocês também na escola. Então, não se esqueçam de me avisar. Só que assim, eu preciso que vocês me avisem com antecedência, com uma semana de antecedência, pelo menos, para que eu possa inserir essa movimentação de acompanhamento na minha agenda semanal. E eu sempre que eu monto a agenda, é sempre uma semana antes. Então, gente, verifiquem essa movimentação para que eu possa também participar junto com vocês aí desse movimento que vocês forem estar realizando agora. Tá bom? Então, contem comigo, tá, gente? Para tudo que vocês precisarem aí na escola. Esse mês a gente vai ficar muito próximo. Eu vou, assim, encher as mensagens aí de vocês de WhatsApp, porque é só esse mês que a gente tem antes do evento. E assim, um mês, gente, são 3 semanas, já passou. A hora que a gente vê, a gente já vai estar em salto reunido aqui com todo mundo, se Deus quiser, né? E curtindo cada um e vivenciando esse momento que é para vocês, né? Pensando nesse ótimo trabalho, como o Luciano falou, que vocês já estão desenvolvendo. Então, enaltecer mesmo o projeto de vocês. A atuação de vocês tem sido até agora, assim, exemplar, né, com vários elogios aí pela SEDUC, inclusive, valorizando isso que a gente tem construído junto, tá?
Então, eu agradeço muito, muito mesmo a vocês por toda a força que vocês têm nos fornecido, tá? E, em especial, agradecimento aí para a Priscila, né, que está com atenção voltada para o nosso café, aos pesquisadores, né? E se alguém tiver o interesse em nos auxiliar, gente, entre em contato comigo para somar esforço aí para esse momento especial, tá bom? Eu conto com vocês aí para avaliação, agradeço muito, um grande abraço a todos e bom trabalho, tá bom? Um grande abraço, gente. Obrigado, Wagner, por tudo aí. Um abraço a todos. Obrigado, bom dia.